Quantos aqui estão reunidos nessa noite pelo Senhor? Eu estou aqui pelo Senhor. Aleluias. Conta comigo, eu sou um. Não, conta comigo. Eu um, você 2, 3, 4, para aí, já pode parar. A palavra nos diz que onde houverem 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele estará no nosso meio. Eu no seu lugar tinha dado um aleluia, um glória a Deus, porque querido, Ele está no nosso meio. Ah, tio, hoje eu fiquei em casa, hoje muitos irmãos não quiseram vir, não puderam vir, estão com seus pais, aleluias. Não há problema nenhum nisso, mas eu quero que você olhe para o seu lado e olhe aí, 1, 2, 3, 5, 10, 15 pessoas, não sei quantos nós estamos aqui hoje, são poucos, mas nós estamos reunidos no nome dEle, onde nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está conosco reunido. O Senhor pode fazer, e eu acredito, Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio essa noite. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de uma chave na mudança. Quantos de vocês já fizeram mudança? Quantos? Já fizemos mudança. A gente vai, negocia, gosta de uma casa, olha lá, pô, vou negociar, ou é o que me cabe no bolso, é o que dá. Aí você fecha o negócio e tal, pega a chave com o corretor, aleluias, eu posso entrar para casa. Aí você vai para sua casa antiga, empacota tudo. Aí você encaixota tudo, organiza tudo, a louça você passa um jornalzinho para não quebrar no transporte. Todo aquele sistema que nós sabemos bem de mudança. Aí pensa comigo, você vai, coloca para dentro do caminhão, contrata um caminhão, um pessoal para fazer a sua mudança, você vai, chega lá na frente da outra casa, e aí, vamos entrar? Vamos, cadê a chave? Aí você vira para sua esposa e fala, amor, cadê a chave? Aí a sua esposa, ué, estava com você. Aí você vira para sua esposa e fala, eu achei que eu tinha te dado, e agora, onde é que está a chave? Deixa eu perguntar algo, você consegue entrar na casa? Você pode ligar para um chaveiro, sim ou não? Liga para o chaveiro abre a porta para mim. Ele vai, sei lá, demorar um tempo, vai chegar, vai ter um serviço, vai ter um trabalho, mas ele vai conseguir fazer com que você entre na casa, é ou não é? Vamos lá, vocês estão comigo? Fica aqui comigo, gente. Os papais que estiverem com as crianças sem problema, mas no mais, fica aqui comigo. Me responde, lembra que eu sou carente? Vocês lembram? Quem está online responde aí, ele é carente. A gente vai chamar o chaveiro, ele vai conseguir abrir. Mas você concorda comigo que isso vai levar um tempo? Existe uma chave que Deus nos deu, mas muitas vezes nós abdicamos dela porque nós queremos fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Nós vamos conseguir entrar, nós vamos conseguir chegar provavelmente aonde a gente ia chegar, aonde a gente queria entrar, mas porque nós não estamos utilizando uma chave que Ele nos deu, talvez o processo seja mais demorado, porque muitas vezes nós abdicamos dessa chave. Como é que você anda num carro? Você anda num carro sem chave? Não, até os carros mais tops, que tem uns carros que você não precisa dar chave para ligar, né? Tem um botão de start, eu brinco que é quase um videogame. Mas você precisa ter uma chave lá, um negócio no seu bolso, ou próximo ali, para ele entender que você é o proprietário, ou que você está com a autoridade para ligar o carro. Sem aquilo a gente não entra, sem aquilo a gente não acessa. Você já chegou no carro, e aí, cadê a chave? Você fica bravo ou você fica alegre? Essa semana e semana passada, eu e a Rê, a gente tem 2 filhos, né? Então, quem tem filho sabe, você sai de mudança toda vez que você sai com os filhos, né? Aí você pega aquele monte de mochila, aquele monte de bolsa, aquele monte de coisa. Aí a gente pegou as crianças, entramos no elevador, subimos, chegou na porta do nosso apartamento. Amor, cadê a chave? Ih, ficou no carro. Puxa, é uma descida. 3 minutos você pega a chave e volta, mas aquilo te alegra? Sim ou não? Vamos lá, gente, fica comigo. Sem conversa paralela, me ajuda aí. A gente fica chateado, a gente fica entristecido. E querido, eu quero te dizer de novo, existe uma chave que está nas suas mãos, que você abdica de usá-la. Você abre mão de acessar ela. Abra comigo aí, 1 Coríntios 12, versículo 1. Todos nós, eu acredito aqui, 100% talvez, 90%, não sei, seja convertido. Todos nós acessamos um novo homem em Jesus. A partir do momento que nós nos convertemos, nós acessamos algo novo em Deus.
Quando nós nascemos, queridos, nós nascemos como Adão. Não como um Adão glorioso, mas como o Adão já caído. Mas quando nós nos convertemos, aí nós somos gerados como Jesus, 100% na plenitude daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele foi. Todos nós somos novas criaturas em Jesus. Isso é ótimo. Mas nós abdicamos de viver as melhores coisas em Deus porque nós não fazemos uso daquilo que Deus nos deu. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho a respeito do dom de línguas, ou a oração em línguas. Primeiro, eu vou trazer um pouquinho de fundamento, o que é, ainda é para nós, ainda está liberado para nós, porque existe muita confusão nesse meio, nesse contar de dons, de línguas, de os outros dons todos, né, os dons ministeriais ou os dons espirituais. Eu quero começar por aqui, 1 Coríntios 12, versículo 1, vocês estão comigo aí? Amém. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, eu não quero que continuem confusos. Amém? Aí você fala, meu Deus, Tiago, o que você vai falar sobre isso? Primeira coisa, queridos, hoje em dia, muitas igrejas, muitos lugares que estão falando a respeito do nosso Deus, do Deus vivo, do Deus onipotente, onipresente, a respeito do Espírito Santo de Deus, a respeito de Jesus, muitas igrejas, muitos ensinamentos estão sendo ministrados, dizendo, isso acabou. Isso o quê? Os dons. Os dons espirituais acabaram, os dons ministeriais já não existem na sua plenitude completamente. Quem lembra quais são os dons ministeriais? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista. São 5 dons ministeriais. E em alguns lugares ou algumas vertentes que anunciam o evangelho, eles dizem que já não existem. Alguns homens chegam a dizer que não. Pastor e mestre, por exemplo, ainda existe, ou pastor e evangelista, mas o apóstolo e o profeta já não existem mais. Isso já não nos é mais liberado, já não nos é oferecido. Isso foi para o tempo dos apóstolos, e isso acabou ou morreu com os últimos dos apóstolos. E eu quero caminhar com você em cima disso, queridos, te trazendo uma vertente, uma verdade, ou uma luz segundo a palavra. Não o que eu acho, mas aquilo que a Bíblia está nos dizendo. E a questão, ela não é difícil de se entender. Esses dias eu conversava com o irmão, a gente estava no carro, e ele me perguntou algumas coisas. Eu falei, cara, sabe qual é o problema? A Bíblia é a mãe das heresias. Mas não é questão de misericórdia ou graça, é questão da ignorância humana. Porque eu posso pegar a Bíblia e arrumar um pretexto para eu me divorciar e dizer que Deus está me apoiando nisso, quando este nunca foi o propósito de Deus para mim, para a minha vida. Eu não estou dizendo que Ele não use pessoas que se divorciaram. Existem muitos homens e mulheres que se divorciaram e são muito usados por Deus. O que eu estou dizendo é que essa nunca foi a vontade dEle para mim e para a sua vida. Como eu posso pegar a palavra e utilizar aqui um pretexto para falar que o adultério ou a poligamia é algo bom, é algo lícito diante de Deus. Por quê? Abraão namorou um monte de mulher. Salomão teve quase 900 mulheres. Davi teve algumas esposas, fora as concubinas. Eles foram homens usados por Deus ou não foram? Foram. Esse era o propósito de Deus para eles? Nunca foi. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito disso. Eu não ia nem falar sobre isso, não tem nada a ver com o tema. Mas quando Deus criou Adão, Ele deu uma Eva ou Ele deu 10 Evas? Uma Eva, uma Judite, uma Samaria, uma sei lá o que, Não, Ele deu uma Eva. Este é o propósito central. Esta é a primeira menção de uma relação conjugal na Bíblia. E eu já falei para vocês outras vezes a respeito da lei da primeira menção. Isso é o que traz um fundamento a respeito do que aquilo significa. Então eu quero caminhar com vocês um pouquinho, queridos, a respeito dos dons. Quando Paulo
ministra isso, ele está ministrando isso a uma igreja, certo? A uma cidade, a cidade de... Vamos lá, gente, se vocês não me ajudarem a pregar, é melhor a gente ir embora. Vai, Coríntios. Cidade de Coríntios. Paulo está ministrando a eles. Mas olha só, olha o que o versículo diz. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, eu não quero que continuem confusos. Se a gente pegar o contexto todo, a gente vai ver muitas coisas, mas eu não tenho tempo para a gente difundir tanta coisa aqui. Mas essa instrução que Paulo dá aos coríntios, ela é manifesta na primeira declaração dele. Se nós olharmos para a primeira declaração dele, nessa carta de Coríntios, se nós voltarmos lá para o capítulo 1, ele vai dizer que não faltam dons à igreja dos coríntios. Aí depois, ali na frente, aqui já no capítulo 12, no versículo 1, ele fala: contudo, a respeito dos dons que vocês têm, que não faltam no meio de vocês, eu quero que vocês não permaneçam confusos. Ele está dizendo que acabou os dons? Ele, de alguma forma, ele está apontando que os dons cessaram. De alguma forma, cabe um espaço para a gente entender que o que ele está dizendo é: vocês estão tudo viajando, não existe mais isso. Não há espaço para isso. Por quê? Porque ele disse, não faltam dons sobre vocês. E querido, Paulo escreveu 1 Coríntios numa talagada só. A gente lê aqui, 1 Coríntios 1, versículo tal, 1 Coríntios 6, versículo tal. A gente faz uma divisão para facilitar o nosso estudo, a nossa leitura, a nossa compreensão. Mas deixa eu te perguntar algo. Quantos aqui já escreveram uma cartinha de amor? A sua cartinha você dividiu lá em capítulos e versículos? Primeira carta de Tiago para a Rebeca, capítulo 3, versículo 2. Minha baby, eu te amo. Você entende que a carta, ela vem numa talagada só. Tudo aquilo não dá para ser tirado, como se Paulo tivesse dito isso em 2000 e o resto em 2032. Todo o contexto, ele cabe numa coisa só, ele está numa coisa só. Então a gente não pode fazer uma divisão aqui. Então Paulo fala lá no começo do capítulo 1, ele fala que não faltam dons. Depois, na mesma carta, na época dele sem divisão, ele está dizendo: eu preciso instruí-los para que vocês não andem de forma confusa. Não quero que continuem confusos. Os dons, queridos, são para nós, eles estão liberados. Eu vou mergulhar um pouquinho mais, a gente vai estudar, a gente vai mergulhar um pouquinho mais aqui, uma coisa rápida. 1 Coríntios 13, versículo 8, abre aí comigo. A direção que Paulo traz é para que eles não caminhem de forma errada sobre os dons, não para que eles não caminhem sobre os dons. Olha só, 1 Coríntios 13, versículo 8. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Aleluias. Deixa eu te perguntar algo. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão. Isso vai desaparecer? Sim ou não? Vai. Aí entra um outro problema. Porque Paulo está tratando aqui nesse versículo dos três juntos, sim ou não? Eu sou pai do Isaac e do Caio. Eu estou tratando dos dois juntos, certo? Sim ou não? Sim, então os dois são meus filhos. O que Paulo está dizendo aqui é: um dia profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão. Ou seja, isso vai acabar um dia. Mas como eu disse, aqui se criou um problema, porque alguns estudiosos resolveram trazer uma separação entre eles. Alguns dizem que profecia encerrou, línguas encerrou, mas o conhecimento permanece. Por que raios d'água a gente vai pegar um versículo, vai disseminar ele, vai separar ele e dizer isso encerrou, mas isso não, quando Paulo está tratando dos três de uma forma conjunta? Muitos homens, eles pegam esse versículo e dizem isso. Profecias e línguas já cessaram, o conhecimento permanece. Da onde a gente tira isso? De que lugar da Bíblia nós retiramos isso? De nenhum lugar, mas de uma interpretação humana. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido?
nesse primeiro momento ainda. Vamos continuar um pouquinho. A Bíblia é muito clara, isso vai cessar. O que nós precisamos discernir é quando isso vai cessar. E o quando a Bíblia nos mostra, a Bíblia vai nos apontar. Ela vai nos dizer, eu já vou chegar lá. Agora, a ausência dos dons na minha vida ou na sua vida, no meio gospel, vamos colocar dessa forma, né? Ela começou a ser apontada ou justificada muitas vezes, não pela falta de busca ou pela falta de entendimento, mas ela começou a ser justificada por uma suposta alegação de que isso já não opera mais nos nossos dias. O que eu estou dizendo? Que pessoas buscam, aí chega para alguém e vai conversar, pô, eu não recebi ainda, é porque não é para os nossos dias, isso já encerrou. E queridos, eu quero derrubar isso por terra. Isso é uma mentira do inferno, é um engano do inferno sobre as nossas vidas. Isso não cessou. Esse conceito, na minha humilde opinião, ele não se aplica, ele é uma incoerência com a Bíblia. Paulo, como eu já disse, ele não trata de forma diferente, de forma separada isso tudo. Quando nós vemos Jesus sendo assunto aos céus, sendo exaltado, sendo levado aos céus, a palavra vai nos dizer que Jesus, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso está lá em Efésios 4, versículo 11. Dentre eles estão os dons, os 5 dons ministeriais. Quem deu os 5 dons ministeriais? Quem? Jesus. Acabei de dizer. Jesus, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem deu o dom? Jesus. É o Espírito Santo que dá o dom? Hein? Vamos lá, gente, é simples. Acabei de falar. Jesus, subindo ao céu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem deu os dons? Jesus. Ah, Tiago, você está querendo afastar o Espírito Santo? Não, de forma nenhuma. Mas a decisão é de Jesus. E Jesus já disse, ou já foi declarado por meio da Bíblia, que Ele deu dons aos homens. Nós vamos caminhar, vocês vão entender melhor. Alguns dizem ainda, queridos, que alguns dons operam, outros não. Você percebe que começa a existir uma separação de tudo? É aquela questão, por exemplo, da tatuagem. Outro dia, estava com uma pessoa, e a pessoa disse assim, ah, Tiago, porque a Bíblia é muito clara, está escrito lá em Levítico que não pode tatuar o corpo. Eu olhei assim e falei, tá, não pode, a palavra é tatuagem. Eu falei, nossa, que incrível, naquela época eles nem falavam a nossa língua e estava escrito tatuagem. Aí eu falei, só que você se esquece, querido, que a mesma palavra usada no Antigo Testamento, para falar ali a respeito de uma inscrição, de uma marcação no corpo, é a palavra utilizada lá no Apocalipse para dizer que Jesus, quando volta, tem escrito na sua coxa e na sua testa. Aí a pessoa ficou assim, não, mas tatuagem não pode. Eu falei, tá, pera lá, você está pegando o texto de Levítico, mas você está separando o texto, e o que disse antes e o que diz depois, que a gente não pode comer carne disso, daquilo outro, que a gente não pode fazer isso aqui, isso tudo você faz. Não, mas isso não se aplica. Eu falei, quem disse que não? Por que você quer separar uma coisa da outra? Nós temos esse costume de aplicar aquilo conforme nós queremos, mas não é o que eu quero, é o que Deus quer. É o que Ele tem para mim e para você. Vocês estão calados, querido, eu não gosto de vocês calados. Semana passada vocês estavam mais empolgados, aleluiados. O que aconteceu? Abre comigo aí 1 Coríntios 13. Aliás, antes de nós caminharmos por esse texto de 1 Coríntios, Efésios é o que nos dá um norte de quando isso vai cessar. Efésios, ele nos apresenta o prazo de validade. Ele diz que Deus deu apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e profetas para a edificação dos santos. Então, Deus nos deu esses ministérios para a obra, para um ministério, até que, e esse é o prazo de validade, até que todos
cheguemos à estatura de varão perfeito segundo Cristo Jesus. Então nós temos um prazo. Em algum momento isso vai cessar. Mas quando é que isso cessa? Quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Aí eu faço a pergunta: nós já somos varão perfeito? Não, nós não somos. Quantos pecaram hoje? Ai meu Deus, Thiago, sim, na casa. Tá bom, quantos pecaram esse último mês? Tem uns anjos aqui no nosso meio. Nós pecamos esse último mês, então nós não chegamos à estatura de varão perfeito. Logo, portanto, isso tudo ainda está disponível para nós. A palavra é muito clara. Mas vamos caminhar aqui, ó, 1 Coríntios 13, do 9, aliás, eu vou ler o 9, o 10, o 11 e o 12, todos os 4. Olha o que diz o texto. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Paulo, queridos, nos apresenta um range. Ele nos dá um espaço para essa manifestação. Quando vier o que é perfeito, e o perfeito ainda não veio, certo? Amém? Essa parte aqui, Paulo já está falando de uma segunda vinda de Cristo, porque Paulo só se converteu depois da morte de Jesus. Então, Jesus, primeira vinda, já passou, já tinha passado nesse momento. Ele está se referindo a uma segunda vinda. Então, o que nós temos fundamentado, o que nós estamos fundamentado aqui, é base para crer que tudo isso permanece. É base para crer que tudo isso está disponível para nós. Agora, eu quero de fato entrar na mensagem com você. 1 Coríntios 14, versículo 18. Esse é o mesmo Paulo que escreveu lá que não quer que os coríntios caminhem debaixo de dúvida ou de confusão. Esse Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 14, versículo 18: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. E aqui, querido, existe uma distinção. A Bíblia, quando ela fala de línguas, em alguns momentos ela utiliza uma palavra, em outros momentos outra. Mas a aplicação dessas palavras é totalmente diferente. O que a Bíblia nos traz são duas palavras diferentes. Uma delas é glossa. Fala para o irmão do lado, glossa. Não é o Cebolinha chamando ninguém de grossa. É glossa mesmo, G-L-O-S-S-A. Glossa. Glossa é a palavra que diz falar em línguas espirituais, não são línguas humanas. E é uma outra palavra que, quando se refere a línguas humanas, ela é colocada, que não é essa palavra que é utilizada. Mas a palavra que é utilizada para quando nós vamos falar em línguas humanas é dialetos. Aqui Paulo está dizendo: dou graças a Deus porque falo em glossa ou em línguas espirituais mais do que qualquer um de vocês. E aqui também a gente derruba de novo aquela história de que isso acabou, de que o que Paulo está fazendo é falar em línguas humanas, dialetos. Paulo não está falando a respeito disso, porque muita gente vai dizer, pegando esse texto e interpretando ele segundo o seu próprio umbigo, que Paulo está falando de dialetos. Ele fala grego, ele fala aramaico, ele fala um monte de língua humana, mas não é isso. O que Paulo está dizendo é glossa, línguas espirituais. Dou graças a Deus porque eu falo em línguas espirituais mais do que todos vocês. Isso é a chave, queridos, para a nossa mudança. É a chave para nós entrarmos para dentro da casa que nós estamos querendo mudar.
que nós estamos querendo entrar, e aí sim poder viver uma vida toda dentro daquele novo lugar. Só que nós negligenciamos isso. Nós muitas vezes abdicamos disso. Aí eu quero ler, a gente vai ler bastante texto, vocês já perceberam, né? Mas eu quero ler agora 1 Coríntios 14, versículo 2. Aí depois eu vou ler o 13 e o 14. É a mesma carta de Paulo, com toda uma instrução a respeito dos dons, a respeito das línguas. E ele fala aqui, 1 Coríntios 14, versículo 2: pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus. Fala com quem? Com Deus. Aleluias. Pois ninguém mais o entende. Quem mais o entende? Ninguém, além de Deus. Pega o texto, querido. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus. Pois ninguém mais o entende. O que é isso? Quando nós falamos em língua, quem entende? Deus. E alguém mais entende? Não. Eu quero já com você aqui, queridos, desmistificar algo. Porque já ouvi pessoas dizendo: não, eu não oro em línguas porque eu tenho medo. O diabo pode estar me rondando e ele vai entender tudo que eu estou orando. A palavra é clara ou não é? Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus. Pois ninguém mais o entende. Olha só, eu quero abrir só um parênteses aqui, porque mesmo a gente apresentando muitas vezes esse versículo, algumas pessoas dizem: não, mas o diabo entende, eu tenho certeza, sem fundamento bíblico nenhum. Mas eu quero trazer um raciocínio para você. Aqui está falando, quando nós falamos em línguas, nós falamos apenas com Deus. Deus é um ser humano? É um ser natural? Não, ele é um ser espiritual, certo? O diabo é um ser espiritual, tá? Se o diabo fosse entender alguma coisa, o texto está dizendo aqui que Deus, um ser espiritual, nós falamos com ele e ele entende, e ninguém mais o entende. Por que raios da água a gente acredita, a gente interpreta, a gente entende que para falar de Deus ele fala, mas para mencionar que o diabo vai entender a gente não fala? Qual é que é a diferença? Falando de matéria, Espírito Santo, Deus, Jesus são seres espirituais, assim como o diabo. O diabo é infinitamente menor, eu não estou colocando eles no mesmo nível, longe disso. Mas querido, nós falamos com Deus, com ninguém além dele. É possível que alguém interprete? Sim ou não? Sim, existe o dom de interpretação. Ou alguém, algumas vezes, em alguns momentos isolados, pode, por uma graça de Deus, receber uma interpretação do que aquilo significa. Mas querido, eu quero te dizer, fica em paz. É você e Deus. É você e Deus, o diabo não entende. Ah, mas e se o cara que estiver do meu lado tiver o dom de interpretação? Aí Deus vai operar e vai fazer com que aquilo seja interpretado. A gente precisa parar de caminhar debaixo de medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia, de poder. Existe um espírito de poder sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia, obrigado, Felipe. Vamos continuar. Pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Aí pula lá para o versículo 13. Portanto, quem fala em línguas deve orar, pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Como eu já disse, a primeira coisa é: ninguém entende, a não ser que haja interpretação. O segundo ponto é: nós oramos verdades ocultas, mas essa tradução para o português não ficou tão legal. Se nós olharmos no inglês, está dizendo que nós oramos segredos divinos. Quantos gostam de saber os segredos? Já pegou alguém assim? Eu lembro muito de sala de aula, escola. Está lá e tal, aí chega aquelas dois endemoniados amigos seus, chega um no ouvido do outro, na sua frente. Você não fica curioso para saber o que eles estão falando? Ou ainda chega aquele bilhete que vem lá do outro lado da sala, passando de mão em mão, escrito lá, sei lá, para Fernando. O Fernando é o cara lá da outra ponta e vem lá do Tiago que está daquele lado. Aí vai passando.
Eu era sempre o que abria, eu não quero saber, tá mandando aqui, eu vou ler. Curioso. Nós gostamos de saber os segredos. E olha que legal, a palavra está dizendo que quando nós oramos em línguas, nós oramos os segredos divinos. Ainda que você não saiba, você, quando está orando em línguas, você está orando os segredos divinos. Queridos, os segredos de Deus são bons, são coisas boas. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quando você ora em línguas, você está orando os segredos divinos, os pensamentos de Deus ao seu respeito. Cara, isso é poderoso demais. Isso é muito, muito poderoso. Terceiro, se nós precisamos pedir interpretação, queridos, como eu já disse, é porque ninguém interpreta isso humanamente. Eu já vi uns doidos. A pessoa em casa começou a colocar um gravador lá e começou a ficar cantarolando em línguas. Não, porque Deus me orientou a fazer isso para gravar um CD. Que glória, irmão. Não existe fundamento bíblico para isso. Eu vou ficar na minha casa e aí eu vou pôr o CD que a minha mulher está orando em línguas lá para me edificar. Eu já vou ler o versículo aqui, mas quando a gente ora em línguas, o nosso espírito é edificado. Nós somos edificados. Quando eu oro em línguas, eu sou edificado, não é você que é edificado. Então se eu colocar o CD lá que a mulher está cantando em línguas, eu vou ser edificado? Não, eu vou ser um palhaço, só isso. Ficar escutando um negócio lá que eu nunca vou entender. Não faz sentido. Mas o quarto, queridos, quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora. Quando nós oramos em línguas, nós exercemos a edificação sobre as nossas vidas. A questão é, qual é a edificação que você quer construir sobre a sua vida? Você quer chegar diante de Deus e Deus falar assim: servo bom e fiel, você edificou a sua casinha na areia. Ou você espera chegar diante de Deus e Deus falar assim: cara, bicho, você edificou um arranha-céu em Dubai. É na areia também, mas o negócio é profundo. A minha irmã é que é arquiteta. Quando nós falamos de edificação, queridos, existe uma profundidade, existe algo que precisa ser feito, realizado ali. O que você espera edificar sobre a sua vida? Um arranha-céu? Ou uma casinha na árvore que uma nevasca, uma chuva derruba? Os dois são altos? Sim ou não? Sim, mas o que tem em segurança? Qual é a edificação que você espera levantar? 1 Coríntios 2, versículo 9. Olha só. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo está aqui reafirmando uma palavra que estava lá em Isaías 64, versículo 4. E o que o Espírito Santo nos traz, queridos, aquilo que ele nos revela aquilo era impossível na velha aliança, mas na nova aliança, para nós em Cristo, está liberado. Aleluia. Existe algo liberado para nós, que nós usurpamos, que nós abdicamos, que nós não fazemos uso. Aí o versículo 10 de 1 Coríntios 2 vai dizer assim: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Pelo Espírito de quem? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Pelo seu Espírito, o Espírito de Deus. Se você pegar ali, o texto aqui, ele está todo em letra maiúscula, mas se você pegar a divisão na Bíblia escrita manualmente, ou em algumas em alguns escritos online mesmo, que ele faz essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo, você vai ver que esse E de Espírito, ele está em maiúsculo. E quando o E é maiúsculo, não é o espírito humano do homem, é o Espírito de Deus. Então,
mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Versículo 11: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o seu próprio Espírito? Aqui esse Espírito, seu próprio, é um Espírito com E minúsculo. Quem é que conhece os meus pensamentos? Segundo o que Paulo está nos instruindo aqui, eu mesmo. Quem é que conhece os seus pensamentos? Você mesmo, ou o seu Espírito que está em você. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. A palavra Espírito em letra maiúscula e a palavra Espírito em letra minúscula faz uma diferenciação, e ela traz uma compreensão importante para nós. Mas eu quero te trazer um pouquinho de fundamento antes disso. Quando Adão, ele é criado, ele era um ser realizado, ele era um ser feito 100% total, integralmente ativo. O Adão caído, quando peca ali, quando ele come do fruto que não deveria comer do fruto, ele já não é mais um ser 100%, ele é um ser que está... Deixa eu explicar melhor. Adão foi criado com 100% de conhecimento. Como é que você dá nome aos bichos? A gente em casa compra um animalzinho, vamos dar um nome. É mó difícil dar nome, é ou não é verdade? Pô, tem cara de quê? Sei lá, tem cara de nada. Mas não dá para chamar de nada. Qual é o nome? Vamos dar nome disso. Não gostei. Daquilo, não gostei. Cara, Deus vira para Adão e fala: vai dar nome aos bichos. Adão sai e vira vaca, cachorro, galinha, onça pintada, onça listrada. Não existe espaço para que ele atue dessa forma. Ele é 100%, ele está pleno. Mas a partir do momento que ele cai, a partir do momento que ele peca ali, que ele come do fruto, ele já não está em 100% de conhecimento, mas ele passa a atuar em 90% de desconhecimento. Ou ele tem apenas 10% do que ele teria condição de ter, de conhecimento. Se nós olharmos alguns estudos hoje, queridos, nós vamos ver que os homens mais espertos da nossa história, da nossa atualidade também, eles têm uma condição ou uma capacitação de uso do seu cérebro de apenas 10%. Alguns estudos vão dizer que o homem, normalmente, ele utiliza apenas 5% do seu cérebro. Você tem noção do que é isso? O Pedro lida com um computador, talvez alguns outros irmãos já tenham mexido com isso. Cara, você comprar um computador top, processador, memória RAM, memória de vídeo, um monte de coisa, e você usar 5% do negócio, faz sentido? Não faz. Mas quando nós não estamos em Deus, quando nós não usamos aquilo que Ele nos deu, nós fazemos uso apenas de 5% daquilo que nós temos condição de usar. Existe espaço para mais. E eu não estou falando de um conhecimento humano. A medicina é ótima, é ou não é? A ciência, a palavra vai dizer que a ciência é inspirada por Deus. Nos nossos dias aí tem um monte de coach, né? Meu pai é coach. O coach é bom? Ótimo. Psicologia, psiquiatria, essas coisas são todas boas. Mas deixa eu dizer, tudo isso não chega aos pés de Jesus. Tudo isso não chega aos pés daquilo que a palavra nos instrui. Existe um espaço para que nós atuemos, para que nós caminhemos, que nós não estamos caminhando. Sabe, me entristece muitas vezes, me corrói. A gente vê uma pessoa com determinada situação, a gente fala, não, procura lá um orientador tecnológico que vai te orientar nisso. A gente não para fazer uma oração pela pessoa. Cara, eu estou com uma dor no pé, vai num ortopedista. Não, vem aqui, vamos orar agora. E se não curar? Se não curar, a gente vai atrás da ciência. Deus cura pela oração, ou Deus cura por meio da ciência. Os dois, Ele que faz. A ciência é capacitada por Deus, mas a nossa primeira opção é a oração.
Só que a gente não faz uso disso. Eu ouvi o testemunho, queridos, de um homem que na época, ele fala que na época da faculdade, na época da escola, ele era um garoto que se assentava e ele prestava atenção na aula. Ele prestava atenção, ele anotava, ele escrevia, ele fazia um monte de coisa. Chegava para a prova, ele não estudava. Mas quando ele sentava na prova, ele parava e orava, ele falava: Deus, eu prestei atenção na aula, eu anotei. Nesse momento o Senhor tem condição de me trazer a lembrança de tudo aquilo que eu já estudei. E que ele pergunta quantas vezes esse menino ficou de recuperação. Por quê? Porque ele fez a parte dele. Mas não só isso, ele confiou que o Senhor capacitaria ele para algo mais. Em contrapartida, a gente vê uns sabichão, igual eu, chegava, não prestava atenção em nada na semana de prova, catava os cadernos do CPF para copiar tudo, para tentar ler, escrever. Minha mãe pagou anos de professor particular para eu conseguir passar na média, não era nem para ficar com a nota boa, era na média. Porque a gente não faz uso daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos caminhar, queridos, em 100% do conhecimento que está disponível para nós. Quando nós oramos em línguas, nós entregamos o nosso espírito ao Espírito de Deus, aquele Espírito de Deus que vai nas profundezas de Deus, buscando os pensamentos, buscando as grandes coisas do Senhor. Quando nós oramos em línguas, é Ele quem intercede por nós, e nós oramos os segredos de Deus. Isso é especial, isso é importante demais. Quando nós oramos em línguas, nós entregamos o nosso espírito. Queridos, fica aqui comigo, não conversa paralelo, não presta atenção em outra coisa, fica aqui comigo. Quando nós estamos orando em línguas, nós entregamos o nosso espírito ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. E o Espírito Santo que vai em Deus, ele pega aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Ele faz um download, ele traz até nós. Só que é o que acontece, muitas vezes nós não oramos em línguas. Muitas vezes nós não fazemos uso disso. Paulo acabou de nos dizer aqui: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu espero e eu acredito que o nível lá não era baixo, porque não faltavam dons. Mas ainda assim Paulo fazia uso disso. A Rebeca brincou outro dia no grupo da igreja, né? Paulo ficava em cima dos camelos, viajando de cidade em cidade, orando em línguas. Queridos, eu já fiz muito isso no carro, orando em línguas. A Rei e o Edinho que estão aqui, a gente teve uma vez que a gente estava no litoral, a gente voltou na época, tem uns 12 anos isso, eu era líder dos jovens. A gente voltou do litoral para cá, no carro, a gente entrou no carro, eu já estava sentindo um incômodo há uns 2 dias, de nós orarmos juntos. Eu falei: gente, vamos aproveitar aqui, vamos orar. A gente estava em 5 dentro do carro, e a gente começou a orar, e eu só lembro de chegar aqui em Alphaville. O bagulho estreitou dentro do carro, o Espírito desceu, ele trouxe todos os downloads possíveis naquele momento. E o negócio comeu, tacou-lhe fogo, um teve visão, outro deu palavra, outro profetizou. E foi Deus purinho ali no carro, foi bom, foi gostoso. Mas a gente fala: ah, legal, foi para aquela época, foi para aquele tempo. Não, isso está disponível para nós hoje. Sabe, semana passada, essa semana agora, liberou a academia no condomínio, aleluias. Eu voltei, eu estou aproveitando que a gente está de máscara, eu estou lá caminhando, não precisa orar alto, você não precisa constranger os outros. Quem viu aquele videozinho lá, que o pastor está lá, falando com a menina, de repente ele, a menina. A gente não precisa constranger ninguém, mas aproveita que você está ali, aproveita que você está de máscara, você está no busão, indo para o trabalho, só fala para o Espírito Santo: vai com calma que eu estou dentro do busão. Eu já tive várias experiências dentro de carro, sozinho, orando em línguas. Aproveite desses momentos, isso está disponível para você. 1 Coríntios 14, 12, de novo, né? A gente acabou de ler. Vai dizer assim: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas agora eu quero ler com vocês 1 Coríntios 2,14. A gente leu 14,2, eu quero ler o 2,14. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura,
Quando você ora em línguas, é normal? Eu tô lá, chorocô, torô, lobô, subi, bandô. Você ora 2 minutos, você fala, tá bom, né, Deus? Já não está normal. Isso não parece ser normal. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Mas apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. No original, queridos, essa passagem vai dizer que o homem psíquico, ele não aceita, ele não entende. O que é isso? A nossa cabecinha aqui humana, natural, não entende. A nossa psique não entende, não aceita isso. Mas quanto mais nós oramos, quanto mais nós orarmos em línguas, mais isso vai fluir, mais isso vai destravar coisas nas nossas vidas. Sabe o que é legal da oração em línguas? Eu estou em casa com a Rê, aí eu discuto com ela. Aí está um famoso Charlie 4 lá que os policiais falam. Que ele dá umas discussões lá em casa, direto. Dia sim e outro também. Aí, naturalmente eu vou orar o quê? Deus, conversa essa mulher. Me ajuda, Pai. Ela não está entendendo. Ela é tão inocente nisso. O que é isso? É o meu conhecimento, sim ou não? Aí eu vou e oro em línguas. Ora, calabassubi, andou, xotoi. Aí o que o Espírito Santo está dizendo? Deus, faz esse homem enxergar a maravilhosa mulher que existe do lado dele. Faz ele ver as melhores virtudes que existem nela. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a oração em línguas, ela vai te trazer aquilo que você precisa e não o que você quer. No português nós oramos o que queremos. Deus, eu quero uma Ferrari. Aí você ora em línguas, o Espírito Santo te conduz a orar assim: Deus, me dá um jegue, para que eu possa ser tratado, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser transformado, para que eu possa valorizar coisas maiores que o Senhor fará. Me dá o jegue hoje, não a Ferrari, porque se você me der a Ferrari eu vou me perder. Eu vou ficar só lá no pagando de gatinho. Sabe, tá difícil em casa, tá difícil no trabalho. Nesse tempo de pandemia a gente tá recluso em casa. Ora em línguas. Ora em línguas. Eu percebo, queridos, quanto mais tempo eu invisto orando em línguas, menos eu fico propenso a uma discussão com a Rê. Não porque ela é ruim, porque eu sou ruim mesmo. Mas às vezes, quando eu estou orando pouco, ainda que eu esteja orando bastante no entendimento, no português, eu chego às vezes com a Rê, amor, tal coisa, ela fala alguma coisa, eu falo, nossa, tá bravo por quê? Já começa, frescurinha. Aí eu estou orando em línguas, amor, aí ela me dá um fora, eu falo, não, beleza, tranquilo. Não nos fere, isso não gera coisas piores, você está entendendo? Nós precisamos mergulhar nisso, nós precisamos difundir isso no nosso meio. Eu quero caminhar com você. 1 Coríntios 14, versículo 4. A palavra vai dizer, 1 Coríntios 14, versículo 4: quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Vamos pensar, vamos trazer aqui para o nosso natural. Estou eu e o Edinho. Cadê o Edinho? Está lá atrás. Estou eu e o Edinho. O Edinho vai para a academia, eu que fico forte. Faz sentido? Estou eu e o Pedro. O Pedro vai andar de bicicleta, eu que perco caloria? Não. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Você está se sentindo fraco? Está difícil? Não estou afim, não vou não, na quarta-feira não vou não. Estou de preguiça. Fortaleça a si mesmo. Sabe por que nós muitas vezes, não estou afim de ir para a igreja, não vou, estou fraco. Meu pai dizia, galinha da Angola, estou fraco. Tem até a musiquinha, estou fraco. Nós precisamos crescer nisso. Como é que a gente se fortalece? Orando em línguas. É muito simples, queridos. É muito prático. 1 Coríntios 14. Pois se ora em línguas, o meu espírito ora,
mas eu não entendo o que eu estou dizendo. E aqui tem uma chave, porque nessa versão ela não diz isso, mas no original vai dizer assim: pois se oro em línguas, de fato eu oro. Peraí, quando eu li isso eu falei, peraí. Se eu oro de fato, quando eu oro em línguas, existe uma oração que não é feita de fato. Que oração é essa? Sabe, o Espírito Santo começou a soprar algumas coisas para mim. Ele disse: cara, você pode estar orando no entendimento por 2, 3, 10 horas, mas você não orou de fato. Porque de fato nós só oramos quando nós oramos em línguas. Aí você começa a pensar: meu, quanto tempo eu perdi? Muitas vezes, você está falando para não orar no entendimento? Não, eu estou falando para você orar no entendimento e em línguas. Querido, se o horário está ruim para você, vai tranquilo, tá bom? A gente adiantou um pouquinho, não tem problema. Está em casa. Ore em línguas. Se eu não oro em línguas, eu não orei de fato. Você está comigo? Está entendendo, queridos? Está fazendo sentido? Quantos vão orar em línguas essa semana? Não, já fala em oração em línguas, já xaracalamanai. O que importa, queridos, é orarmos. Mas orarmos de fato. Isso é poderoso. Isso é extremamente relevante. Sabe, uma coisa importante. Quantos já chegaram em algum momento? Falam, cara, parece que hoje o negócio não passou do teto. Quantos já se sentiram assim? Eu já me senti assim. Mas sabe algo que eu entendi? Oração em línguas não tem teto de bronze. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas é o Espírito Santo de Deus que ora por meio de mim. Então, se o meu espírito está orando por meio do Espírito Santo, é Deus aqui, é Deus comigo, é no meio de mim. Então, você concorda comigo que o negócio não está preto, o teto não está, o céu não está preto? Sim ou não? Quando nós oramos em línguas, nós oramos de fato. Oração em línguas não tem limites. Oração em línguas, queridos, não é para entender mesmo. Porque se nós entendêssemos, nós não oraríamos. Porque você pensa comigo, eu acabei de falar, eu e a Rê, a gente tem uma discussãozinha e tal. Aí eu vou orar em línguas. Se eu entender o que eu estou orando, eu vou entender que o Espírito Santo está conduzindo o Tiago a orar. Faz ele ver que a mulher dele é maravilhosa. É isso que eu quero orar? Naquele momento, sim ou não? Não é. Por isso é importante eu não entender. Por isso é importante eu não perceber o que eu estou orando. Isso é poderoso demais. Sabe, sempre que você estiver de bobeira, querido, ore em línguas. Fale em línguas. Eu já falei, nós já tivemos experiências profundas aqui orando em línguas. Às vezes nós estamos na salinha de oração aqui antes do culto, e por vezes nós sentimos aquele teto de bronze. A gente sente a coisa não caminhando, não vingando. E a gente já instruiu o pessoal às vezes: meu, ora em línguas aí e tal. E você vê alguns irmãos que começam, choracala, basuriando, daqui a pouco estão igual a terra. Mas você vê outros que estão ali, eles ficam só sem orar. E não tem problema, é uma decisão pessoal de cada um. Mas você vê que o cara permanece naquele mesmo ambiente, naquele mesmo lugar. A coisa não muda. Quando nós oramos em línguas, as coisas mudam. Lembra da chave da mudança que eu falei lá no começo? Oração em línguas é a chave que você abre e entra para um novo de Deus. Oração em línguas é a chave que você chega com toda a sua mudança, você abre a porta e você pode entrar para desencaixotar um monte de coisa que é sua, que está disponível para você. Para você não reclamar que eu só li o livro de Coríntios, né? 1 Coríntios. Vamos lá, Romanos 8, 26 e 27. Já estou caminhando para o fim. Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito de Deus, pois o Espírito dele intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. A Bíblia, queridos, diz que pelo fato de não saber orar como convém,
O Espírito de Deus ora por mim segundo a vontade de Deus. Qual é essa oração? Do que nós estamos falando essa noite? Oração em línguas. Quando você não sabe o que orar, você sabe que deve orar em línguas. Isso está disponível para você. A oração em línguas é para aqueles momentos que a gente não tem direção, a gente não sabe o que fazer. Você precisa de uma direção clara de Deus, ora em línguas. Você precisa de uma estratégia clara de Deus, ora em línguas. Eu já me peguei muitas vezes a ponto de tomar uma decisão, e eu invisto tempo em oração em línguas. Fico lá um tempo orando. Às vezes dias. Eu tiro um tempo, 1, 2 horas, às vezes você fica orando. E parece que de repente você sabe o que fazer. O que é isso? É aquele download que eu brinquei. De repente você sabe o que fazer. Por quê? Porque o Espírito de Deus está te trazendo aquilo de que você precisa. A direção que você precisa está nas mãos de Deus. A gente leu o 26 e 27, vamos ler o 28 e 29. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Quem lembra aqui, eu já falei no passado, nós somos feitos imagem e semelhança? Nós somos feitos a imagem, com a possibilidade de sermos semelhantes. Olha o que esse texto está dizendo: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Como é que nós nos tornamos semelhantes? Na relação, no relacionamento. O relacionamento, ele é difundido, ele é disseminado por meio também da oração em línguas. Aquilo que nós acabamos de falar aqui. O propósito, queridos, é sermos como Cristo. Eu comecei lá, um dos primeiros textos que nós lemos é: enquanto nós não chegarmos à estatura do varão perfeito. Qual é a estatura? É Cristo. O propósito é sermos semelhantes a Cristo. O propósito é nos tornarmos como Cristo. É interessante que eles falaram que a oração em línguas, por muitas vezes, ela é mistificada. Nós mistificamos isso, dizendo que por muito buscar, por muito orar, por muito jejuar, isso vai ser liberado sobre nós. Mas olha só, voltemos rapidinho para o versículo 26. Eu quero te dizer algo. Eu quero te trazer uma clareza. A oração em línguas não é para quando eu estou bem. A oração em línguas é para quando eu estou mal. Versículo 26, Romanos 8. E o Espírito nos ajuda em nossa... Nos ajuda onde? Na fraqueza. Quando eu estou fraco, então eu devo orar em línguas. Como é que eu recebo o dom de língua se eu não tenho? Na minha fraqueza. Não é o muito buscar, não é o muito orar, não é o dar cambalhota, jejuar, dar pirueta. É reconhecer que na minha fraqueza o Espírito nos ajuda. Ele nos ajuda. O Espírito vem, queridos, quando nós somos fracos. Por isso Paulo vai dizendo: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Mas não é uma força dele, é uma força em Cristo. Isso é poderoso. Você é fraco? Essa é a hora que você dá um aleluia. Porque sim, nós somos fracos, mas porque nós somos fracos, Ele nos faz fortes. Eu não estou falando, queridos, que é para nós vivermos em pecado. Eu estou falando somente que é para nós reconhecermos as nossas limitações, a nossa fraqueza, porque é nisso que Ele nos faz fortes. Essa é a operação do Espírito. É exatamente isso que Ele faz. Um teólogo vai chegar para você e vai tentar explicar como é que isso funciona. Enquanto ele gasta tempo tentando te explicar a oração em línguas, ore em línguas. Não, porque a oração em línguas não é. Aí vai ter, já vi um vídeo do cara que foi no Jô Soares falando: não, porque tem um monte de explicação e sei lá o que e tal. Cara, deixa o cara explicar, ore em línguas. Eu já te mostrei, já te dei o fundamento de que isso está disponível para nós. Romanos 8,13. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito,
fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Esteja o tempo todo orando em línguas, queridos. Mesmo sem sentir, eu não estou sentindo nada. Não é para sentir, é para orar. Isso está liberado, isso está disponível para mim e para você. Paulo nos instrui a desejar os dons. Paulo nos instrui a orar por isso, para que os dons sejam derramados sobre nós. Eu particularmente não acredito que Deus dê todos os 9 dons ou os 5 ministérios para uma única pessoa. Mas dá os 8, por exemplo. E eu oro por isso. Deus, se for possível dar 8, dá os 8 que o Senhor acha melhor. Derrama isso. Porque sim, os outros dons espirituais, aí sim, eles são para edificação do corpo. O único dom que edifica a mim mesmo é a oração em línguas. Se existe uma fraqueza, queridos, aquela que você não faz o bem que você queria, mas o mal que você não queria, é nesse momento que você deve orar em línguas. Eu caio em pornografia, eu faço o mal que eu não quero. Nesse momento que você deve orar em línguas. Eu quero ser o melhor pai para o Isaac, eu quero dar as melhores coisas, cuidar da melhor forma do Caio e do Isaac, mas eu falho. É nesse momento que eu devo orar em línguas. Está entendendo? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Eu quero chamar o pessoal do louvor. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas ande com a sua mente espiritual linkada, o seu falar espiritual ligado naquilo que o Espírito Santo tem para nós. Deus está fazendo, queridos, morada em nós. Ele nos deu uma nova natureza e quer fazer crescer essa nova natureza na minha e na sua vida. E nós precisamos usar isso, porque isso vai nos direcionar, isso vai nos levar para aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a chave mais poderosa que o Senhor nos entregou. Estou fraco, estou me sentindo fraco, está difícil, eu não consigo tirar tempo de oração, eu não consigo tirar tempo de leitura. Ora em línguas. A Rei, minha esposa, está fazendo uns bolos, ela põe uns fones lá, e ela fica cantando as músicas lá que eu escuto lá da sala. A televisão está ligada, os meninos estão tocando terror na sala, mas eu escuto ela cantando lá da sala. Nessa hora, ela pode orar em línguas também. Além de louvar, além de exaltar o Senhor, ela pode orar em línguas. Eu já ouvi testemunho de homens que no seu trabalho, que eles oravam, eles investiam tempo orando em línguas. Sabe aquele cara que lá na empresa trabalha no estoque? Só ele pode trabalhar, ele pode fazer tudo o que ele tem para fazer orando em línguas. Isso não vai atrapalhar ninguém. Aí eu sou um taxista, eu não estou com ninguém no carro, oro em línguas. Ou eu faço Uber, ou eu faço 99, ou eu faço qualquer outro aplicativo. Oro em línguas. Eu trabalho trabalho em laboratório, tá lá fazendo os testes, um monte de coisa, tá sozinho, ora em línguas. Não precisa berrar, ora em línguas. Isso nos edifica, isso edifica a sua vida. Ti, mas como é que eu recebo isso? Eu acabei de dizer. Quando somos fracos, na nossa fraqueza, isso está disponível para nós. Quero que você se coloque de pé agora. Se você não tem isso, eu quero declarar, é liberado sobre a sua vida. O Espírito Santo libera isso sobre você. Eu estou com saudade, eu estou carente, está difícil, os dias são maus. Ora em línguas, porque isso vai te fortalecer. Isso vai edificar a sua vida espiritual. Isso vai fazer com que você, lendo a palavra, tenha revelações. Você fala, de onde veio isso? Do Espírito. Enquanto nós tocamos, cantamos, ministramos essa canção, você ora no seu lugar, você começa a falar com Deus, fala um entendimento. Mas eu quero te dizer, existe algo disponível para mim e para você. Existe algo disponível para mim e para a sua vida. Para vocês que estão em casa também nos assistindo, isso está disponível para vocês. Começa a orar em línguas.
Eu estou sem trabalho. Eu preciso resolver algumas coisas para voltar a trabalhar. Eu preciso disso, daquilo outro. Ora em línguas. Começa a orar em línguas. Isso vai destravar, isso vai trazer direção. O Senhor vai vir e vai trazer direção sobre a sua vida.